Boa tarde a todos. Inicialmente, me perdoe, eu tive um pequeno empecilho, tá? E não estava conseguindo ter acesso, né? Mas, hoje à tarde, né, eu criei no Google Agenda, né? Eu coloquei a nossa sala permanente, né? Então, coloquei lá no Google Sala de Aula, tá? Tem o linkzinho um pouco abaixo, assim, do mural da apresentação, né? Tem um link permanente por lá. Então, não vai ser preciso eu estar gerando todas as vezes, né? Pelo menos eu espero que essa sala não expire. Mas, enfim, eu acho que não teremos esse tipo de problema. Ok. No nosso último encontro, né, nós falamos aqui das propriedades matriciais, né, em particular aqui do produto de matrizes. A gente fez a discussão, né, do funcionamento delas, né, em alguns momentos escrevendo a matriz, em alguns momentos escrevendo a matriz, observando só suas linhas ou só suas colunas. Tá. A discussão de hoje é em relação ao sistema de equações. Tá? Então, a interpretação que a gente vai dar em relação à equação linear é o que ele representa geometricamente. Tá? Então, vamos aqui à ideia, né, disso. Né? O que significa uma equação linear? Bom, em termos gerais, é essa expressão que vocês estão vendo. Tá? Eu tenho aqui do A1 até o AN e o B são coeficientes, né? Esse cara aqui é chamado termo independente, porque não possui nenhum x atrelado a ele. E os demais, né, tem os as, que aqui eu coloquei de maneira ordenada, né? O A1 multiplica o x1, o A2 multiplica o x2 até o AN, que multiplica o xn, né? X1 até xn são minhas variáveis. Então, essa é a ideia da equação linear. Bom, no nosso universo linear, geometricamente, isso aqui representa ou uma reta, ou um plano, ou um hiperplano. Né? Que no caso, o hiperplano é um plano num espaço maior do que as três dimensões. Né? Então, o objeto é um plano, porém, não dá para a gente ter o desenho. Né? A gente tem um desenho que a gente conhece do R3, mas a gente não tem um desenho geral para o RN, por exemplo. Né? Então, a gente tem uma analogia do R3. Ok, então deixa eu explicar aqui algumas coisas. O que a gente conhece até o momento? A gente conhece que isso aqui é uma equação de reta. Até então, né? E essa equação de reta aqui, ela pode ser reescrita. Né? A gente pode reescrever isso aqui como uma estrutura nesse formato aqui. Então, sei lá, imagine que R1 é uma reta e ela é exatamente R1, mas aqui está escrito em formatos diferentes, né? Inclusive, esse C aqui eu vou colocar ele, escrever assim, tá? Então, essa aqui, quando esse conteúdo é visto no ensino médio, isso aqui é chamado forma geral da reta. E esse aqui é chamado forma reduzida da reta, né?
No caso, isso aqui são retas, né? E tem a maneira paramétrica, inclusive, né? A maneira paramétrica é uma maneira interessante para o nosso contexto, inclusive, né? Vocês vão ver equações de retas futuramente e vocês vão ver mais ou menos no desenho da forma paramétrica, né? A forma paramétrica seria uma coisa desse tipo aqui que eu estou colocando, tá? Ok. Então, sei lá, como a coisa funciona. Deixa eu pegar um exemplo aqui, que eu acho que fica mais interessante. Por hora, eu estou aqui no R2, tá? Mas eu vou fazer a minha extensão no R3. Então, sei lá, vamos supor uma reta. Vamos supor aqui uma reta R, que passa por esses pontos aqui que eu vou colocar. Vou colocar qualquer coisa aqui. O que importa aqui é... Tá, tenho aqui dois pontos, né? Nós sabemos que por dois pontos só existe uma reta que passa por eles. E a gente vai determinar a sua equação e as outras equações, tá? E fazer algumas observações. Então, se a gente for aplicar esses pontos aqui na forma reduzida, né, que é pelo menos desses três tipos aqui, ele é o mais simples. Então, esse carinha aqui, ele é o x e esse é o y dos pontos, né? Nós sabemos que nas coordenadas funciona assim no R2. Então, aqui eu vou fazer a substituição, né? Do ponto A, a gente pode dizer que isso aqui é duas vezes A vezes 1 mais B. Né? Ou seja, quando o meu x for 1, meu y vai dar 2. Isso pelo ponto A, né, aqui do exemplo que eu acabei de criar. Do ponto B, a gente pode dizer que se x for 0, meu y vai ser 1. Então, bom, então nós temos esses dois pontos aqui. E acabamos de criar um sistema, né? A gente está discutindo a ideia do sistema, mas aqui eu ainda não entrei, né, nesse ponto ainda. Então, resolvendo isso aqui, o que a gente sabe, né? Que através dessa equação B aqui, eu obtenho que o B é 1, e jogando aqui na equação que eu criei através do ponto A, eu vou encontrar meu Azinho, né? Então, esse meu B aqui vale 1, e isso vai implicar que 2 vezes A mais 1 vai dar 2, né? Consequentemente, o número que somado a 1 dá 2 é 1. Então, no caso, a minha reta, né, escrita na forma reduzida, vai ser isso aqui. Meu A é um x mais 1. Então, essa seria a minha reta na forma reduzida, né, a forma simples, que é a forma que a gente escreve funções de grau 1. Que no nosso caso, nosso y funcionaria como f de x, né, isso no contexto de funções, né, então essa seria a forma reduzida. Né. Tá. Se eu for passar aqui para a forma
de geral, basta passar todos os termos para um lado só. E fazendo isso, a gente vai ter que a nossa reta R1 vai ter a seguinte equação, no caso, menos x mais y menos 1 igual a zero. Então, essa seria a nossa reta, no caso, na forma geral. A mesma reta, né? Então, no caso, essa reta que está na reduzida, na geral, né? No caso, é a mesma coisa. E escrevendo na forma paramétrica, né? Eu ia falar segmentária, mas segmentária é outra coisa. Escrevendo na forma paramétrica, é mais simples ainda, porque eu sei que o y eu pegar a coordenada x e somar 1, mas eu não sei quem é x, né? Então eu posso definir meu parâmetro em cima do meu x. Então, considerando que x é t, né, a variável t, significa que meu y vai ser igual a t mais 1. E com isso, a minha equação vai ter o seguinte formato: xy, aí eu vou escrever aqui nas equações os termos que não são acompanhados do t. No caso aqui eu tenho 0 para x, né, porque x é o próprio t. E o y tem o 1 aqui, ó, que não vem acompanhado do t. No caso, não vem acompanhado, não vem multiplicado. Tá? Essa é a ideia de vir acompanhado, né? Aqui tem um produto. Então, no caso, é 1 aqui para o y. Né? Y tem o 1 como independente. E tanto x como y, quem multiplica o t nas suas respectivas equações é uma vez só, né? Então, é uma vez t para x e uma vez t para y. Tá? Então, tá aí. Peguei aqui um exemplo aleatório. Tá? Então, essa daqui é a nossa reta R1 na forma paramétrica. Mas se vocês perguntassem assim, professor, você chamou x de t, eu poderia ter chamado y de t? Sim, poderia. Daria... Aqui os pontos seriam diferentes, mas eu geraria todos os mesmos pontos da reta R1. Ok. Então, antes de continuar, eu só gostaria de saber se vocês entenderam essa ideia, né? Como escrever aqui como foi que eu escrevi aqui a minha equação, tanto na forma reduzida, como na geral, como na paramétrica, né? No caso, vocês conseguem identificar que essas três aqui é exatamente a mesma reta, né? Todas elas são retas que passam por esses dois pontos, vocês conseguem enxergar isso? Ok. Só um minuto. Ok. Então, a ideia aqui da questão da utilidade
Na verdade, é a questão de contexto. Então, por exemplo, qual é a utilidade desse primeiro contexto aqui, né? Da forma reduzida. Aqui entra no contexto quando você está na abordagem de funções. Porque o que é uma função, né? Assim, na prática, né? O que a gente trabalha com... O que a gente trabalha, né? Qual é o elemento que é trabalhado em funções? Né? Bom, quando a gente trabalha funções, a gente sempre trabalha assim, né? Eu tenho uma função tal que sua lei f de x é assim. X elevado, sei lá, não sei que eu vou optar qualquer coisa aleatória, tá? Tipo elevado a n, menos e elevado a x, sei lá. Bom, o que a gente está observando aqui, isso aqui são as imagens. Para cada x que a gente tomar, né, no domínio aqui dos pontos da minha função, a minha imagem é pegar esse x e efetuar isso daqui. Então, esses são os pontos gerados por essa função. Né? Sendo que quando eu olho o ponto, eu estou olhando o aspecto geométrico. E quando eu olho a, a minha função dessa forma, né, eu olho o lado analítico da coisa. Então, essa forma reduzida seria uma vertente desse formato analítico, né, que é quando a gente está estudando função. Por exemplo, no contexto de cálculo, né, no contexto do cálculo, a gente sempre está olhando para o f de x. Estou aplicando limites em f de x, né, e mais adiante outras ferramentas. Então, na verdade, isso aqui é contexto, né? E esse contexto, da forma geral, ele já é um contexto mais geométrico, pelo seguinte sentido. Essa reta aqui, na forma geral, aqui tem a informação de um cara chamado vetor normal, que é a reduzida não me dá de cara, né? De forma geral, tem isso. Então, quem é esse vetor normal? É um vetor que suas coordenadas são os coeficientes na ordem do x e do y. Então, é menos 1 e 1. E, por incrível que pareça, né? Suponha que R1 possua esse gráfico aqui, né? Sei lá, vou fazer um desenho aqui. Suponha que essa reta aqui que eu acabei de fazer, isso aqui seja nosso R1. Esse vetor normal aqui, menos 1 e 1, ele é um vetor que ele é ortogonal a R1. Tá? Então, todos os vetores normais, né, a uma reta, no aspecto geométrico, eles são os vetores que formam 90 graus com a própria reta. Ou seja, são eles que determinam a reta. Né? Se eu, por exemplo, sou capaz de deslocar esse meu vetor aqui, e se eu transformo esse vetor n para esse vetor aqui, bom, a minha reta tem que ser ortogonal a ela. Né? É uma característica dessa ideia do vetor normal. Então, sei lá, eu estaria transformando, né? O meu vetor n gera essa reta aqui R1, e eu vou chamar aqui meu vetor n', que foi a modificação aqui desse vetor normal para esse vetor normal, vai gerar essa reta aqui que eu vou chamar R1'. Tá? Ou seja, no contexto geométrico, esse elemento aqui, ele é o gerador das minhas retas. E a maneira paramétrica é o outro aspecto geométrico, né? Sendo que esse aspecto aqui do geral, ele na verdade ele é um aspecto que tem correlação com planos. Tá? Esse aspecto paramétrico, ele de fato, ele é o aspecto geométrico das retas em qualquer dimensão. Então, em qualquer dimensão, essa é a escrita da equação de uma reta. E no R2,
os planos do R2 são retas, né? Ou seja, aqui tem uma coincidência, né? Os planos escritos dessa forma coincidem com as retas escritas dessa forma. Quando vai para o R3, essa escrita de plano não coincide com as retas. Tá? Plano, né, vai ser escrito com esse formato aqui geral e as retas vão ser sempre escritas nesse formato paramétrico. Tá? E a interpretação disso aqui é o seguinte, isso aqui é um ponto que faz parte da reta e esse aqui é a direção da reta. Tá? Então, só reforçando um pouco dessa ideia do vetor normal, vocês vão ver que se eu pego dois vetores ortogonais, ou seja, dois vetores que formam um ângulo de 90 graus, existe o produto escalar, né? Isso aqui eu já comentei com vocês, o produto escalar entre eles é zero. Isso é uma característica, né, que facilita a identificação de vetores ortogonais. Por que que isso acontece, né? Bom, a gente já viu que o produto escalar é o tamanho é o tamanho do primeiro vetor vezes o tamanho do segundo vetor vezes o cosseno do ângulo entre eles. E no caso, né, quando esse ângulo é 90 graus, o cosseno de 90 é zero. Então, essa é a razão. Tá? Se a gente olhar, esse vetor aqui é o que determina a direção da nossa reta R1. E esse vetor aqui é o vetor normal. Né? Repito, né, no contexto de planos, vetor normal é o que é ortogonal ao plano, que no caso está coincidindo aqui com a nossa reta. E na versão paramétrica, esse vetor é a direção dele. Né? Então, deixa eu só refazer aqui, aqui já está poluído de informações. Então, de novo, eu tenho aqui a reta R1. Pela forma geral, eu tenho que o vetor normal tem coordenadas menos 1 e 1. E pela forma paramétrica, eu tenho que o vetor que determina a direção aqui da minha reta tem coordenadas 1 e 1. E, de fato, esses dois vetores eles são ortogonais. Tá? Já já eu digo por quê. E aqui tem um ponto, tá? Esse aqui é um ponto que pertence à reta. Ok, aí como é que a gente verifica, por exemplo, que se de fato esses vetores são ortogonais? A gente faz o produto. Então, menos 1 e 1 vezes 1 e 1, a gente já viu que aqui é coordenada com coordenada. Então, vai ficar menos 1 vezes 1, que dá menos 1, e 1 vezes 1 dá 1. Se eu somar essas coisas, dá zero, né? Então, de acordo com essa informação que eu disse aqui, de fato, eles são ortogonais. Aí, repito, né? Esse vetor que é multiplicado pelo parâmetro, ele é o vetor que define a direção da reta. E, nesse contexto geral, né, os coeficientes aqui compõem um vetor que é ortogonal a ele. Então, de fato, eles formam o ângulo 90 graus. Então, tá, tudo bem. Eu falei de muita coisa aqui. Eu gostaria de saber o que vocês têm a dizer. Deu para entender um pouquinho assim do que eu falei? Ou ainda está... Quer dizer, eu só piorei a situação, né? Deixei a coisa confusa. Deu para entender, né? Deu sim, acho que ficou claro. Legal. Muito bem, isso é importantíssimo, né? Porque aqui o meu foco é a escrita da forma geral. Né? Que no caso aqui eu coloquei, eu falei aqui do vetor normal, né? Eu coloquei esse ponto aqui não faz influência nenhuma. Inclusive ele podia estar para o outro lado. Ou seja, essa escrita geral aqui do meu plano, né? Nesse contexto, se a gente observar, é essa escrita aqui, ó. Essa escrita seria a minha forma geral da escrita de planos.
né, um número vezes a minha variável, né, quer dizer, vou fazendo esses produtos de números com as variáveis igual ao número. Né, isso aqui pode ser escrito assim, inclusive. Né? Basta passar esse cara para o outro lado. Ok. Então, só recapitulando e reforçando essa ideia, né, essa ideia do plano. Então, de forma geral, é o seguinte, eu tenho aqui um plano, esse plano eu vou chamar de alfa, e todo plano possui um vetor normal, que eu, sei lá, digamos que suas coordenadas é A, B e C, tá? Vamos colocar aqui no contexto do R3. Tá? Como seria a equação do plano, né? Seria algo do tipo AX mais BY mais CZ igual a um número, né? Eu estou chamando de D. Ou seja, isso aqui é a equação de um plano. Se a gente observar, é a escrita, aquela escrita que eu chamei de forma geral. Tá? Ok. Aí, vamos pegar um exemplo prático, né? Assim, especificamente de plano. Então, suponha que eu tenho essa equação aqui. 4x mais y mais z igual a 3. Aí a pergunta é, como eu, como eu esboçaria o gráfico disso aqui? Bom, se eu tivesse lançado, se eu lançasse essa pergunta para vocês, né? Como é que vocês fariam o gráfico disso aqui, né? O gráfico desse plano? E aí, o que vocês me dizem? Só um esboço, né? Aí, no caso, se a gente escreve isso que o João falou, aí você está só mudando a escrita. É, exato, aí tem o Z aqui agora. Bom, aí eu vou fazer uma pergunta agora que ela me serve para fazer justamente para essa segunda pergunta, ela responde a primeira pergunta. Bom, nós sabemos que dois pontos determinam uma reta. Agora eu pergunto, quantos pontos eu preciso, no mínimo, para determinar um plano? 3. Né? Então, significa que se vocês forem construir, né, vamos supor que vocês estão com a ideia de empreender cadeiras, e vocês têm a ideia de construir cadeiras de 3 ou 4 pernas. A mais segura é a de 3, né, porque elas definem um plano. Né? 3 pontos definem um plano. Que é justamente o que acontece, né, quando a quarta perna da cadeira, quando ela fica fora do plano, né, ela fica em falso. Tá? Então, como é que eu defino 3 pontos aqui? Tem uma maneira super simples de eu definir pontos aqui. Eu vou atribuir dois valores para x e y, por exemplo, e ver quanto dá o z, é uma opção, e depois eu vou fazendo essa inversão. Né? Então, para a coisa ficar mais simples, eu vou colocar 0 para x, 0 para y. Aí, quando eu fizer isso, a substituição aqui, meu z vai ser 3. Tá? Então, esse ponto aqui faz parte desse plano. Vou chamar esse plano de lambda. Tá? Por que ele faz parte do plano? Porque se eu substituo esses valores aqui, o resultado final é 3. Né? Então, todo trio de número que ao substituir aqui dá 3,
vai fazer parte do lambda. Essa é a ideia, né, da aritmética que tem por trás aqui dessa expressão. Tá, então, vamos fazer a mesma coisa aqui para o ponto B. Né? Eu vou zerar x agora, vou zerar o z, e o y vai ser 3 também. E pegando aqui o terceiro ponto C, seguindo essa mesma ideia, zerando o y e o z, eu vou chegar aqui, meu x vai ter que ser 3 quartos, né? Porque aqui o 4 eu passo ele dividindo, então eu tenho aqui 3 quartos. Tá, e como seria o gráfico disso? Bom, é só colocar esses pontos no espaço cartesiano, aí eu defino esses 3 pontos e faço a união deles, né? Então, tá aqui os eixos tridimensionais. Bom, o ponto A é 0 para x, 0 para y e 3 para o z. Então, esse ponto aqui é o ponto A. O ponto B é 0 para x, 3 para y e 0 para coordenada z. E o C é 3 quartos para x, né? 3 quartos está entre 0 e 1, então tem 1 aqui. 0 para y e 0 para a coordenada z. Então está aqui os 3 pontos, né? Esse aqui é o ponto B e esse aqui é o ponto C. Tá, então quem é meu plano? Basta unir, né? Eu não tenho como desenhar o plano completo, mas eu tenho como desenhar uma parte dele, né? Então uma parte desse plano aí é esse aqui. Tá? Então está aí feito o esboço, né? Essa região aqui é a região do nosso plano. E outra informação que a gente sabe, né, pelo menos aqui geometricamente, é que esse vetor normal aqui tem coordenadas 4, 1 e 1. O vetor normal que determina aqui o plano, que determina esse plano, é esse vetor de 4, 1 e 1. Que ele funciona mais ou menos como a mesma ideia que eu falei um pouco anterior, um pouco atrás, né? Se esse vetor aqui ele fosse móvel, então a mudança do vetor ocasionaria também a mudança do plano. Porque o plano ele acompanha o meu vetor. Então, esse seria o esboço, né? Quer dizer, todas as informações que a gente tem até o momento dos planos, né? Assim, a visão geométrica de uma equação linear, né? São planos. Então, isso que eu estou falando, né, quando a gente fala aqui algebricamente, né, o que seria a solução da equação linear? Bom, são todos os pontos que eu substituo aqui pelas variáveis e dá B. Geometricamente, são os pontos que pertencem ao plano. Tá? Então, os pontos que pertencem ao plano, na verdade, é o que a gente chama de solução da equação linear. Então, né, aqui no texto eu escrevi a solução da equação, né, linear, dada na definição acima, é uma sequência, né, do alfa 1 até o alfa n, de n números reais, que quando eu substituo ele aqui, essa conta dá B. Né, que é justamente isso daqui. Eu peguei... aqui eu tenho, sei lá, um alfa 1, alfa 2, alfa 3, né, quando eu substituo aqui, dá o meu B, no caso é 3. Aqui quando eu substituo também dá 3, aqui quando eu substituo dá 3, né? Mas aí, aqui eu defini esses 3 pontos como pontos pertencentes ao plano lambda. Então, na verdade, a solução da minha equação são todos os pontos que estão, né, dentro do plano. Na verdade, não é reta, tá? Isso aqui é um vetor. É um vetor que ele determina um plano e todo vetor normal ele vai ser perpendicular ao plano. Tá? No caso, por hora, essa é a característica. Né?
Quando vocês forem ver a parte de vetores, aí vocês vão ver o desenvolvimento disso aqui. Né? Vocês vão ver, né, vocês vão pegar pontos aqui aleatórios e, né, o produto disso aqui vai dar zero e tal. E quando você desenvolve a equação, né, você vai gerar uma equação desse tipo. Essa é mais ou menos a ideia. Deixa eu só ver aqui algumas perguntas, ver se eu deixei alguma passar batida. Ok. Sem querer, eu respondi a pergunta do João. Na verdade, se eu definir outro plano, né, por exemplo, se eu defino um lambda 2 como sendo 3x 5y menos z igual a 8, por exemplo, né, criei aleatoriamente, então o vetor normal aqui do lambda 2 vai ter coordenadas 3, 5 e menos 1. Então, o vetor normal, ele depende aqui dos coeficientes. Os coeficientes do x, y, z na ordem vai definir o vetor que é normal, ou seja, que é perpendicular a todos os pontos ao plano. Sim, isso. O exemplo anterior eu tinha feito com plano, né? Que o plano coincide com a reta. Né? No caso, esse contexto aqui, a equação do plano vai ser uma, a equação da reta vai ser outra. A equação da reta vai ter aquele formato paramétrico, né? Aqui. Eu não tenho como definir uma equação de reta dessa maneira. Muito bem. Tá. Então vamos. Essa é a ideia geral, tá? Aí vamos à ideia do sistema de equações lineares. Então aqui eu tenho várias equações lineares e o interesse de estudar sistema, é encontrar, se houver, suas possíveis soluções. Aí, geometricamente, o que é a solução de um sistema? É a gente encontrar a interseção dos objetos que tem aqui. Então, como aqui são planos ou hiperplanos, existem algumas opções para esses planos. No caso, eu vou descrever aqui algumas opções que existem. Então, por exemplo, mais na frente a gente vai tratar exclusivamente de sistemas de três equações, né? Então, sei lá, vou pegar aqui um geral, né? Então, sei lá, suponho que eu tenho aqui um sistema de equações e geometricamente o que pode acontecer? Né? Pode ser que no caso aqui a gente sabe, né, que isso aqui são equações de planos e eu tenho que, no caso, o A1, B1, C1 é o vetor normal do primeiro plano, né, o A2, B2, C2, vetor normal do segundo plano e assim segue. Então, pode ser que o que aconteça aqui seja o seguinte, né? Pode ser que o que aconteça aqui é que os três planos têm um ponto em comum. Então, nesse caso aqui, né? Aqui são três planos possíveis. Né? Vou chamar π, tá? Então, esse ponto aqui, ele é comum aos três planos. A nível de solução, eu encontraria só um valor para x, só um valor para y e só um valor para o z.
nesse contexto. Tá? E tem outros contextos que a gente encontra a solução, né? Outros são esses. Né? Na verdade, a gente vai ter 8 opções no total. A intenção aqui é exibir essas 8 opções. Então, pode ser que eu tenha essa seria uma segunda opção, né? Existe uma reta em comum entre os 3 planos. E aqui eu já não tenho uma única solução, né? Eu já tenho infinitas soluções, né? Já que uma reta possui infinitas soluções. Então, esse aqui seria um segundo caso. Um terceiro caso seria esse. No caso, 2 planos coincidem, né? E um não. E eu tenho aqui uma reta em comum aos 3 planos. Outra opção eu vou começar a colocar aqui os casos que não tem solução. Né? Então, possa ser que os 3 planos tenham esse comportamento aqui. Aí, nesse caso, não tem pontos em comum. Tem pontos em comum 2 a 2, mas não tem pontos em comum nos 3. Né? Quando a gente resolve um sistema de equações, a gente está procurando isso, né? O que é comum nos 3 planos, né? Nesse caso aqui, nos 3 planos, o que é comum? Então, aqui eu tenho um ponto, aqui eu tenho uma reta, aqui também eu tenho uma reta, aqui eu não tenho mais nada. Né? Pode ser que eles sejam assim. No caso, paralelos entre si. Tá? Eu sei que aqui não ficou bem paralelo, mas a intenção era que eles fossem paralelos. Deixa eu ver. Então, 1, 2, 3, 4, 5, né? São 8. Tem 8 opções, né? 8 possibilidades. Tá? Aqui pode ser que 2 coincidam, né? E o terceiro não, sendo paralelo. Aí também não tem solução. Pode ser que os 3 coincidam, né? Tudo num plano só. Aí a solução, aqui eu também tenho infinitas soluções, né? Porém, na verdade, todos os pontos de todos os planos são soluções do meu sistema. Está faltando só uma. Tá. Bom, aqui eu me lembrar da próxima eu coloco, tá? Eu não estou me recordando agora não, mas... Tá. Então aqui a interseção dos 3 planos, que é isso que acontece quando a gente resolve o sistema na prática. Né? No caso aqui, quando for um ponto, né? O meu sistema só tem uma solução, né? E a solução é esse ponto aqui. Aqui a interseção dos 3 está dando reta, né? No caso está dando aqui uma reta que eu vou chamar de R. Aqui também, né? Aqui eu tenho 2 configurações possíveis. E aqui eu tenho infinitas, né? No caso, infinitas soluções. Eu tenho só uma. Aqui eu tenho infinitas. Aqui eu também tenho infinitas, né? Mas a interseção dos 3 planos aqui está dando
qualquer um deles, né? Porque os três coincidem. Aqui não está dando solução, né? Aqui a interseção aqui está dando vazio, né? Isso aqui vale para os dois, né? E aqui também. Tá, e quando é que isso acontece, né? Quando a gente está resolvendo um sistema e aparece um absurdo. E quando aparece um absurdo, é porque não tem pontos em comum, tá? Então, isso aqui é um pouco do quadro, né? O quadro geométrico do que pode acontecer aqui. E em alguns desses casos aqui, a gente vai observar pelo vetor normal, tá? Que era aquilo que eu estava comentando. Então, por exemplo, como é que eu identifico esse caso aqui, né? Bom, os vetores normais dos três são múltiplos. Então, é o que eu disse, né? Então, basta olhar se há multiplicidade entre os vetores normais para saber se existem planos que coincidem ou são paralelos. Com isso, eu já tenho mais ou menos a ideia da solução. Tá? No caso aqui, se a gente fosse olhar para os vetores normais, todos seriam distintos. Nenhum dos vetores normais pode ser escrito como múltiplo de outros. Então, isso já me indica que ou eu vou ter uma solução ou eu não vou ter nenhuma, né? Que é o que acontece aqui, por exemplo. Né? Os vetores aqui têm também direções distintas aqui. Tá. Se eu tiver dois vetores múltiplos dos três, né? Então, aqui eles são múltiplos, né? Então, eu já tenho que eu vou ter infinitas soluções. Né? Multiplicidade de dois deles, eu já posso dizer que eu tenho infinitas soluções. Então, aqui eu tenho multiplicidade de 2 e aqui eu tenho multiplicidade dos 3. Quer dizer, se eu observar as coordenadas aqui, né, dos vetores normais, e observar que tem multiplicidade no mínimo 2, eu já posso dizer que meu sistema tem infinitas soluções. Eu só não sei se é infinitas gerando uma reta como pontos em comum ou gerando o próprio plano, né? Um plano como pontos em comum. Tá. Então, eu acho que isso aqui, em linhas gerais, seria a interpretação geométrica de todas as soluções de um sistema. Essa ideia deu para entender? Todo mundo conseguiu visualizar assim essa ponte que eu fiz entre o geométrico e a equação linear? Peraí, deixa eu só ver. Quando tem nulo, é que não tem pontos em comum. Na verdade, é quando é vazio, né? Quando é vazio a interseção, né? Você não encontra nada. Porque você pode encontrar o ponto 000, por exemplo. Né? Eu não sei se nulo você está falando do ponto. Mas é quando você não encontra. É vazio, é. Isso. Então, quando você acha o vazio na interseção, né, como é que você acha o vazio? Né? Na solução do sistema você encontra um absurdo matemático. Né? Aí, porque não tem pontos em comum. É isso mesmo. Tá. Então, vamos. Aqui ele vai, nessa parte do texto, ele vai dizer as regras que a gente vai estudar.
tem algumas regras que são estudadas no ensino médio, né? Eu vou ler aqui que tudo isso que eu estou falando tem aqui. Né? Então, o próximo tópico ele vai tratar de alguns métodos de cunho, principalmente computacionais, né? Então, essa visão geométrica, ela é importante, assim, por mais que, né, você não esteja aplicando de forma geométrica, mas você tem uma visão de uma coisa que pode estar acontecendo, né? Então, desde o ensino básico, né, se vê alguns métodos mais simples, como substituição, adição, comparação, regra de Cramer e escalonamento. Então, o próximo tópico é um caso de escalonamento, né, que tem uma aplicação mais eficiente em sistema de tamanho maior. Então, como assim? O que aqui o que está dizendo aqui no final desse pequeno parágrafo é o seguinte: no ensino médio a gente vê essas técnicas, né, da substituição, né, da adição e comparação. Elas são regras simples, mas elas são práticas para sistemas pequenos. Quanto maior meu sistema, pior é a aplicação dessas regras. Porque, por exemplo, imagine que eu tenho 4 hiperplanos, né, cada um com 4 variáveis. Então, suponha que eu pegue a primeira equação, isole a primeira equação, uma das variáveis, e jogue nas outras 3. Aí eu vou escolher outra variável, isolar na segunda e jogar na terceira e na quarta, e assim vai. O método parece ser simples, mas o trabalho braçal é enorme. Então, ela não é interessante. O método da ação tem uma certa equivalência com o da substituição e comparação também. Quer dizer, esses 3 métodos, quando eu tenho um sistema grande, ele não é tão eficiente, né? E algo, quando você tem muito trabalho braçal, você tende a errar em algum passo. Então, o escalonamento, né, que no ensino médio se vê, é a regra de Cramer é a que usa determinantes. Não sei se você lembra. Eu vou falar aqui, mas, né, só comentando rapidamente, você substitui, né? Você pega a linha de termos independentes, né? E você vai substituindo, na verdade não, a coluna, né? Aí você troca aqui pela primeira coluna, né? Aí, sei lá, chama dx, né, esse determinante, quer dizer, é, é esse nome, é regra de Cramer. Tá. Aí, o escalonamento, né, que não é tão interessante assim para o ensino médio, mas a nível computacional ele é mais rápido. Né? Ok. Então, vamos usar a ideia aqui. O método de escalonamento é o método de Gauss-Jordan, tá? Como é chamado, na verdade, um deles, né? Que é o processo mais simples, né? O processo que toma o sistema, né? E como, sei lá, o que é escalonamento, né? O que diz aqui essa primeira frase. Você pega o seu sistema e escreve na forma de matriz. Né? Então, o algoritmo, né, do escalonamento, né? Ou seja, a receita de bolo, né? Como a engrenagem funciona, consiste em transformar a matriz do, dos coeficientes, né, numa triangular superior, combinando as linhas. Tá? Então, aqui eu vou, sei lá, vou zerar esses 3 termos aqui, né? Essa é a intenção aqui desse método. Se eu zerar esses termos aqui, esses 3, então eu já tenho aqui uma equação. Essa última equação, né, eu já tenho como encontrar uma variável, o valor de uma variável. Ao encontrar, eu substituo no anterior e assim segue. Né? O processo funciona dessa maneira. Tá. Aí o que seria a combinação de linhas? A combinação de linhas é essa expressão aqui. Né? Você determina a linha onde você vai colocar os resultados e você pega, sei lá, aqui eu vou pegar a 40ª linha
E nessa késima linha, eu vou tomar a iésima linha e a jésima linha, onde essa linha eu vou multiplicar por alfa, essa eu vou multiplicar por beta e vou somar, né? Essas regras não alteram pontos de plano. É por isso que se utiliza dessa ferramenta, né? Lembre-se que isso aqui são coeficientes de planos. Né? No caso, essas três coordenadas é o vetor normal do primeiro plano, essas três coordenadas é o vetor normal do segundo plano. E esse tipo de operação mexendo as linhas, eu não altero geometricamente meu plano. Né? Por isso que ela é a ferramenta básica aqui para trabalhar essa ideia do escalonamento. Agora, tem umas coisas que aqui não podem. Né? Por exemplo, eu não posso multiplicar uma linha por outra linha, né? Isso não existe aqui no escalonamento, né? Teoricamente, eu estaria alterando, né, a geometria dos planos, né? Isso não é permissível. Dentre outras coisas, né? Que, sei lá, também, se eu me lembrar de algum, em algum momento também faço os comentários. Tá. Então, a ideia é transformar, né? Voltando aqui, eu primeiro pego o meu sistema, escrevo como uma matriz só, né? Aqui a gente coloca o pontilhado para separar os coeficientes, né, dos termos independentes, e a gente vai trabalhando até a gente chegar numa coisa dessa maneira. Tá? E aqui, né, eu já vou saber quem é meu Z, né? Essa aqui é a coluna referente a X, essa coluna referente ao Y, essa coluna referente ao Z. Então, essa última linha eu já vou saber quem é o Z, substituindo no anterior eu vou saber quem é o Y, né? Sabendo os dois, eu substituo aqui, eu tenho como saber quem é o X. Tá? Então, vou fazer aqui na prática, tá? Vou balancear essa equação aqui, né, para fechar essa aula de hoje. E eu mostro a vocês como é que a gente usa, né, o escalonamento. Ok. Então, suponha que eu tenho assim, né, H2 mais O2 dá H2O. Tá. Como é que a gente balanceia uma, uma equação dessa? Bom, aqui eu vou ter que, né, colocar aqui algumas quantidades de H2 e de O2 de tal maneira que dê aqui o H2O, né? Então, em relação ao H, o que, que a gente tem aqui? Eu tenho duas quantidades do meu A, né? Quer dizer, a quantidade de Hs aqui é duas vezes A, né? Eu não sei quantos Hs eu vou colocar. Tá, aí o B, não vou colocar nenhum, né? Aqui. E isso aqui vai ter que ser igual a duas vezes C, né? Porque a quantidade de hidrogênios que tem do lado, de um lado aqui da minha equação química, né, depois que tem a transformação, tem que ser a mesma quantidade. Tá? Então, essa seria a primeira equação, né, isso referente ao elemento, o hidrogênio. Agora, olhando para o oxigênio, segue mais ou menos a mesma ideia. Né? Aqui vai ser 2B, isso aqui vai ser igual a C. É isso, né? Não tem mais nada para fazer, eu acho, aqui no meu sistema. Ok.
Então, bom, de cara, o que a gente tem aqui, né? Só reescrevendo aqui, terminou, né? Então, eu já tenho o meu sistema de equações aqui. Então, eu tenho o seguinte sistema. 2A mais 0B menos 2C igual a zero, né? Essa seria a primeira equação aqui do meu sistema. E a minha segunda equação é 0A mais 2B menos C igual a zero. Tá, então perceba que aqui eu tenho 3 variáveis e eu só tenho 2 equações. Então, 2 possibilidades geométricas eu tenho aqui. Uma delas é ou esses planos aqui são paralelos, ou esses planos aqui eles são concorrentes e tem um plano em comum aqui. Uma reta em comum, desculpe. Né? Então, eu tenho essas 2 possibilidades aqui para esse cenário. Tá, e o que a gente observa, né? Se a gente olhar o vetor normal aqui do primeiro plano, então deixa eu só fazer aqui, nomear aqui o... Então, aqui seria o primeiro plano, esse aqui seria o segundo plano. Então, vou chamar N1 a normal do primeiro plano, que no caso seria 2, 0 e menos 2. E aqui seria o vetor normal do segundo plano, que no caso é 0, 2 e menos 1. Tá, aí eu pergunto, tem como eu multiplicar um deles por um número e gerar o outro vetor? Ou seja, eu consigo um K de tal maneira que se eu fizer K vezes N1, isso aqui vai dar N2, ou o contrário, isso aqui eu consigo? Não consigo. Então, o que isso significa? Né? Que as direções desses vetores normais são diferentes. Né? Aí vocês podem perguntar, professor, como é que eu enxergo que eu não consigo? Né? Tipo assim, eu não consigo enxergar se eu consigo isso aqui ou não. O que eu tenho que fazer para enxergar isso? Bom, a gente substitui nessa equação aqui. Então, a gente supõe que exista, né? Então, sei lá, tem um K, que isso aqui vai ser K vezes 2, 0 e menos 2. Eu quero ver se dá 0, 2 e menos 1. Né? Se eu substituir aqui, meu N1 aqui, meu N2 aqui. Tá. Então, o que a gente observa? Né? No caso, esse K ele tem que ser único, né? Ele não pode ser um valor aqui para a primeira coordenada e não pode ser outro valor para a segunda coordenada, por exemplo. Ele tem que ser o mesmo valor para todas. Então, se eu olhar só as primeiras coordenadas, eu tenho que K vezes 2 dá 0. Ou seja, o único K possível aqui é 0. Aí eu vou ver se isso acontece nas outras coordenadas. Aí na segunda coordenada, o que eu vejo? Né? No caso, vai ficar K vezes 0 dando 2. Mas K vezes 0 né, não pode dar 2. Né? Então, quer dizer, isso aqui furou já, né? E a mesma coisa aqui para a terceira coordenada. Né? Na terceira coordenada, K vezes menos 2. Isso aqui dá menos 1. E se o K for 0, né, como foi encontrado na primeira coordenada, então aqui, né, no caso, não vai dar isso. Né? Se o K for 0, isso aqui não vai funcionar. E se eu usar K como sendo um meio, que é a solução disso aqui, eu já não consigo resolver o primeiro. Né? Se eu pegar um meio vezes 2, não vai dar 0. Quer dizer, eu não consigo K.
Isso, tem que ser um único número que multiplique todos eles ao mesmo tempo e dê exatamente as coordenadas do outro vetor. Então, aqui a gente percebe que a gente não consegue isso, né? Por mais que a gente tente aqui, não consegue. Ou seja, geometricamente, eles têm direções diferentes, né? Então, enquanto um aponta para um lado, sei lá, aqui o N1, o outro aponta para o outro lado, N2. Tá, então eu já sei que não, é possível. E quantos pontos tem em comum aqui nessas duas, na interseção desses dois planos? Eu tenho uma reta em comum, ou seja, eu possuo infinitas maneiras de eu balancear essa equação. Então, se você disser assim, ah, faz assim, ó, coloca tanto aqui, tanto aqui, tanto aqui. Você não está me dizendo as soluções do balanceamento, né? Você está me dando uma opção, que era mais ou menos assim, né? Que ocorria nas aulas de química, né? Nas aulas de química, ele chuta alguns valores e vê, né? Ele vai organizando ali meio que por tentativa. Ele não gera uma solução geral, né? Que é o que a gente está fazendo aqui. A gente está gerando aqui uma solução geral. Então, sei lá, como esse sistema é pequeno, eu sei que a gente está falando de escalonamento e tal, sendo que aqui tem muito pouco elemento, eu vou fazer também, tá? Eu não sei, talvez o início da próxima aula eu faça por escalonamento esse sistema. Mas fazendo de forma direta, né, que aqui eu tenho um sistema pequeno, bom, eu tenho que 2B é C e tenho que 2C é 2A, né? Ou seja, eu posso relacionar o B com A, inclusive. Né? Então, na verdade, bom, deixa eu esqueça o que eu falei, eu vou fazer de outra forma, tá? Se 2A é 2C, significa que A é C, né? Se 2B é C, significa que B é C sobre 2. E o C é o próprio C, né? Então, essa seria só a minha solução, né? Ou seja, a minha solução geral. Ou seja, para o A e para o C, coloque a mesma coisa. E para o B, coloque a metade do que você colocou para o A e para o C. Aí eu tenho a solução. Então, por exemplo, se eu coloco aqui 2 e 2, aqui eu coloco 1. Aí aqui eu vou ter 4 hidrogênios, né? Aqui eu também vou ter 4 hidrogênios e 2 oxigênios. Que se eu colocar um 1 para o B, vai dar exatamente os 2 oxigênios aqui. Aí está balanceado. Né? Se eu fizer, vou colocar aqui em verde. Se eu colocar assim, ó, 2, 1 e 2. Sendo que esse 2, 1 e 2, quando eu fiz aqui C igual a 2, né? C igual a 2. Mas eu tenho diversas maneiras, né? Por exemplo, se eu botar 4, aqui no caso 2, aqui 4, né? Outra maneira, vou colocar aqui em cima. 4, 2 e 4. Também está balanceado. Né? Aqui eu vou ter 8 hidrogênios, né? 4 vezes 2. Aqui eu também vou ter 8. Aqui eu vou ter 4 oxigênios, que é 4 vezes 1 aqui. Né? Esse 4 aqui vezes 1 dá 4 oxigênios. Quer dizer, né, eu arrumei duas soluções possíveis. Aí qual é o contexto disso aqui? Né? Contexto geométrico, né, dessa solução. Essa solução eu posso escrever ela assim. Eu vou chamar o C de T. Né? Então isso aqui vai ser T sobre 2 e T. Né? Então, na verdade, o que a gente tem é isso aqui. 1, 1 meio e 1 vezes T. Né? Isso aqui
tem aquela escrita paramétrica, não sei se vocês lembram, né, quando eu estava falando lá dos planos, ou seja, isso aqui representa uma reta no R3. E essa reta aqui das infinitas possibilidades, tá? Para esse balanceamento, todos esses pontos dessa reta satisfazem a interseção desses dois planos, que a aplicação disso é o balanceamento dessa equação química, tá? Então essa é a ideia, né? No caso, aqui eu estou aplicando a ideia de solução de equações, né, e a visão geométrica para resolver esse problema aparentemente simples, né? Pois tá. Então, em relação a esse exemplo, dar um feedback, tá? Hoje eu vou ficar por aqui. Então, eu vou encerrar aqui a gravação e deixar vocês para fazerem perguntas. Lembrando que a nossa próxima aula, né, no caso a quinta-feira, eu vou mostrar na forma de escalonamento, né? Aqui o sistema está simples, né? Tá poucas variáveis e tal. Por isso que eu fiz meio que direto, mas eu vou mostrar também por lá, né? Por esse outro caminho. É porque